Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando o nosso programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul e também a TV Cidade. No programa de hoje, com muita alegria, eu recebo o meu amigo publicitário, Amarildo Passos. Vamos falar de um livro, né, que ele lançou ano passado, aliás, ele é publicitário e também escritor, quem lançou o livro é escritor. É isso mesmo? Lançou o livro, é escritor? É escritor, exatamente. Saiba como chegar à vitória. Vamos falar desse livro aí e outras coisas também inerentes à eleição e à publicidade também. Amarildo, seja bem-vindo ao programa Sabor e Saúde. Sadi, participar do seu programa, conversar com você, conversar com o seu público, é sempre um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Eu já andei por aqui. Já veio por aqui, vezes, exato. Já conversamos algumas vezes, já fiz alguns pratos, né? E te agradecer por desejar dessa oportunidade, nós podermos levar algumas palavras, algumas mensagens para as pessoas. Esse livro aqui tu lançou no passado em... Novembro, final de novembro, sim. por aí, né? Isso aqui que é um roteiro para os candidatos, a tua experiência que tu teve com eleições, o que é o livro? O que trata do livro? Eu tenho que colocar, foram dois momentos da minha vida, Sadi. Uma que eu tive forte militância política, isso no final da década de 70, década de 80, um pouco da década de 90, até o momento que eu passo a não ter mais essa militância política, essa militância partidária, e faço uma opção de seguir a minha atividade profissional. Muito bem. Muito focado na iniciativa privada. Então, essa experiência política nos proporcionou alguns conhecimentos, né? Eu tive a alegria, a honra de, convidado pelo então governador Franco Montoro, de fazer um curso na USP de aprendizado da política, da ciência política, enfim, né? E por lá, naquela época, eu tive professores que mais tarde foram se transformar em grandes figuras públicas nacional, né? Que na época eram um pouco desconhecidas, né? A partir de 2000, eu passo profissionalmente a me envolver com campanhas eleitorais, né? A partir do ano de 2000 foi a primeira experiência profissional. Bom, até a data de hoje se somam 14 eleições para prefeito. Destas 14 eleições para prefeito, nós ganhamos 13 eleições. 13 eleições, incluindo as duas últimas de Criciúma, né? E fizemos campanha em Sombrio, fizemos em Siderópolis, fizemos em Forquilinha, fizemos em Nova Veneza, fizemos em Siderópolis, Cocal do Sul, enfim, né? O nosso envolvimento. Bom, a constatação que tivemos, Sadi, é de que a metodologia adotada nas campanhas eleitorais, que nós implementávamos, a maneira como fazíamos as campanhas eleitorais, se diferenciava um pouco do habitual de que alguns colegas fazem. Cada um tem uma metodologia, claro. Cada um tem uma forma de fazer que são eficientes também, né? Mas o que mais me chamava a atenção, por onde eu andava no país, eu sempre procurava comprar algum livro que falasse sobre campanha eleitoral, a forma de fazer, né? E eu comecei a observar que todos tinham uma mesma linguagem, uma mesma sistemática de envolvimento na forma de fazer. E foi a partir daí que, motivado, isso não é conto e não é história de quem escreve um livro, mas é verdadeiro, eu fui motivado por alguns colegas, pô, Amarildo, nós conhecemos a forma de tu fazer campanha eleitoral. Coloca isso no livro. Essa metodologia que tu adota na campanha eleitoral, expresse ela no livro. E aí, num primeiro momento, eu comecei a escrever alguns cases de campanhas, o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu não fiz, etc. e tal, né? Chegou num determinado momento, eu disse, não, acho que não é isso que eu tenho que tratar. Eu tenho que colocar no material, algumas linhas que estão nesse livro aí, a metodologia que eu adoto na forma de fazer campanha eleitoral, que muito se assemelha à organização de uma empresa privada, ou de qualquer organização. Uma administração pública, não, a prefeitura é uma empresa. O poder das estratégias de marketing no processo eleitoral. Quando fala em poder, a gente já pressupõe que é uma coisa grande. O marketing tem um poder
o que o marketing representa numa campanha eleitoral? Tu tem algum momento da história do país, né? Sim. Que vale retratar para tu falar um pouco da importância do marketing no processo eleitoral. Boa parte das pessoas que nos assistem nesse momento, os mais jovens talvez não, isso sim pela história, nós só fomos ter eleições diretas para prefeito de capitais, instâncias de hidrominerais e municípios de fronteira a partir de 1985. Perfeito? Eleição presidencial nós fomos ter a primeira depois de muitos anos em 1989. Né? Nas duas eu estava lá e participando ativamente. Né? O grande momento em que o marketing eleitoral passou a ter uma importância muito grande em envolvimento foi na eleição presidencial de 89, né? Onde um candidato à presidência, até então desconhecido, se utiliza de uma inteligência muito grande na forma de fazer campanha eleitoral e faz uma transformação. Aqui não estamos para avaliar se o cara estava errado, não estava, não é isso, estou falando tecnicamente. Muito bem. Mais tarde, você vem na eleição do presidente Lula, que já tinha disputado 2 eleições, e aí os profissionais de marketing, o que eles acabam trabalhando? Eles acabam percebendo que a figura do partido a qual Lula pertence era uma imagem desgastada, uma imagem negativa. Eles precisavam transformar primeiramente aquele partido num partido simpático da sociedade e posteriormente trabalhar uma nova imagem do Luiz Inácio Lula da Silva. E foi isso que foi trabalhado. A partir dali, você começa a observar que nos estados, os candidatos ao governo começam a se preocupar muito com isso, até o momento que se observa que a eleição municipal, independente do tamanho do município, havia necessidade de se estabelecer estratégias mais inteligentes, que não era mais apenas o pedir o voto pelo pedir, mas que tu tinha que te preocupar com o conteúdo, com a imagem, com o histórico do candidato, enfim, de todos os processos de posicionamento conceitual do candidato. Né? E aí você começa a observar nas campanhas eleitorais, em algumas delas, a utilização de ferramentas que a iniciativa privada usa muito, por exemplo, a matriz SWOT, que é utilizada muito hoje em campanha eleitoral, e nós utilizamos em todas as campanhas, o posicionamento conceitual, os pilares que devem se nortear. Então, este foi, eu diria assim, dentro de um histórico breve, porque se nós formos entrar na história do país mais recente, a gente vai vagar aqui bastante tempo falando sobre isso, e você é um profundo conhecedor, porque você era um jornalista renomado e que integrava um veículo importantíssimo. Não, já trabalhei em política, eu trabalhei no Palácio Piratini, trabalhei na Assembleia Legislativa, então eu conheço política também. Tu conhece profundamente. Claro. Agora, hoje em dia, sem uma estratégia de marketing, no teu caso, por exemplo, que é a agência de MPA, não se elege um candidato. Se o cara quiser fazer uma campanha sozinho, não se elege. É muito difícil. É difícil. É muito difícil, porque hoje tu tem uma série de ferramentas de comunicação, de informações que chegam. A sociedade está mais atenta, certo? Tu tem as mídias digitais que estão levando informações instantaneamente aos cidadãos. Instantaneamente, é questão de segundo. Hoje tu sabe o que ocorreu há 30 segundos atrás no Oriente Médio. Tu está sabendo imediatamente. O Obama falou, fazem 1 minuto e aqui tu já tem a informação. Então, a carga de informação que o cidadão recebe. Quantas rádios nós tínhamos no passado? Duas? Duas. Hoje, quantas rádios só aqui em Criciúma, na região, nós temos? Quer dizer, uma infinidade de informações, jornais, quer dizer, as pessoas estão muito mais bem informadas. Então, você, primeiro é o seguinte, não há mais espaço para o candidato que promete pela promessa, que minta, não há mais espaço para isso, uma hora ou outra ele vai cair. Então, você tem que, com os conteúdos que você tem que preparar bem o candidato para ele ter um diálogo verdadeiro e sincero com as pessoas, entendeu? E eu acredito que tu falou em mentir. Eu acho que essa campanha desse ano é uma campanha, eu acho que é a principal da campanha que nós temos em termos de estratégia, porque ninguém vai poder mentir, o povo já está exausto de tanta enganação, de tanta mentira. Então essa nosso papel, Sérgio, nosso papel é o seguinte, nosso papel não é de criar uma figura estranha no processo. Criar um cara que não existe. Bom, a sociedade conhece o Sadi. Sim. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar o conteúdo do Sadi, aquilo que
nós conhecemos e percebemos que é extremamente positivo na relação dele, do que ele pode fazer pela sociedade, do que ele pode fazer pelos cidadãos, e apresentarmos isso aos cidadãos. Mas que isto passe verdade da parte dele. Passa segurança, entendeu? Verdade e não enganação, como te diz, né? Passa o que o Sadia é, por exemplo, no caso. E claro que a campanha, acima de tudo, tu posiciona, e aí tem ferramentas importantes, tu tem que ter pesquisa, tu tem sentimento, tem, mas as pesquisas são fundamentais, uma boa pesquisa quali, quer dizer, tu desenvolver o planejamento da campanha para poder posicionar ela, sabe, claramente, quando iniciar, quando concluir. Campanha, algumas pessoas estão dizendo o seguinte, não, esse ano a campanha eleitoral são poucos dias. Não. O candidato que imaginar que vai ganhar a eleição nos 45 dias, ele já está iniciando a campanha derrotado. Sim. Sabe? Porque tu tem que construir essa situação bem antes, sabe? O ideal é tu trabalhar 1 ano, 10 meses antes do pleito, que é o dia 2 de outubro deste ano, se não me falha a memória, esta é a data, 2 de outubro, sabe? Tu tem que trabalhar com muita antecedência para que quando tu chegue no dia 15 de agosto, o processo esteja bem encaminhado para o sucesso da vitória dele nas eleições. E quando a gente fala em campanha política, até tu vai responder isso aí no outro bloco, nós vamos fazer uma comida também, vou fazer uma comidinha para ti hoje, não pense que aqui não tem comida. Esse é o único programa que tu vai que tem comida, tá? Vamos hoje eu não estava mas é preparado. Né? É uma comida, é uma costela suína com molho barbecue, tem que fazer aquele biquinho, barbecue. Pode ser, parece que pela pronúncia francesa, mas não é francês. Mas interessante, né? Com todo respeito, né? Tu nasceu aonde? Eu nasci no oeste de Santa Catarina. Oeste de Santa Catarina, qual é a cidade? Cunha-Porã. Bonita. Mas me criei em Porto Alegre, né? Meus pais são gaúchos. Mas aí eu quero que tu responda no segundo tempo, quando a gente está falando no segundo tempo, no segundo bloco, né? Que a gente está falando aqui em campanha política, a gente possa imaginar que o que nós estamos falando é só para os candidatos. Não, mas tu vai responder no segundo bloco. Com certeza vale também para os eleitores, né? Os eleitores que vão se guiar pelo que vocês que têm estratégia de marca estão fazendo e o que os candidatos estão mostrando. A gente vai fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida, mas antes preste atenção, hoje nós temos uma dica importante do supermercado Bistec. Você que quer preparar receitas típicas mexicanas, o supermercado Bistec tem os ingredientes para você preparar aquelas receitas saborosas e deliciosas na sua casa, para a sua família e para os seus amigos. Tortilha, chips, massa para tacos, tortilhas que é a massa pronta, mistura de temperos para tacos, feijão em pasta, guacamole, molho de tomate para taco e aquela pimenta gostosa e saborosa, aquela pimentinha verde. Prepare você mesmo um buffet de comidas mexicanas para seus amigos, para a sua família, e os produtos você encontra no Supermercado Bistec. O Supermercado Bistec facilita o preparo da sua receita com a tradicional culinária mexicana. Você não precisa nem sair de casa e nem gastar muito dinheiro para fazer os típicos pratos da culinária mexicana. Vá no Supermercado Bistec e compre os ingredientes necessários para você fazer para sua família, para os seus amigos, enfim, um delicioso buffet de comida mexicana. Supermercado Bistec. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados, além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Como é bom começar o dia lendo o Jornal da Manhã. Sempre ao meu lado é minha companhia. Jornal da Manhã. É dessas coisas da vida da gente que são importantes demais. E a cada dia Jornal da Manhã, o seu jornal regional. Imagine você na melhor universidade. Agora, imagine você escolher como entrar e contar com vários tipos de bolsas de estudo. Tudo isso
é muito mais simples do que você imagina. Passaporte Unisul. Com ele você pode ingressar pelo Enem ou histórico escolar e concorrer a bolsas de estudo de até 100%. Faça já sua inscrição. Passaporte Unisul. Facilidade que só a Unisul tem. Muito bem, voltamos então com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. E vocês viram aí no intervalo essas delícias que vocês podem fazer, né? Comida mexicana, que é uma delícia, né? Muito boa. Eu gosto de comida apimentada. É uma comida... E aí você pode fazer essa comida em casa, né? Sem gastar muito, convida os amigos, convida a família, faz aquele... Como diz a gurizada, faz aquele H, né? Faz uma comida mexicana, você gasta... H não é da nossa época, não? Eu acho que é, né? Eu acho que é, né? Eu acho que é. A gurizada já não fala mais H. Não fala mais, já é outro termo. Então você pode fazer uma comida mexicana, culinária mexicana, que é deliciosa, pode fazer em casa, gastando bem menos e mostrando seus dotes culinários também, porque o supermercado Bistec tem essa linha toda aí de ingredientes para fazer uma boa comida mexicana. Bom, Amarildo, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a fazer a comida. Maravilha. O molho barbecue, vamos começar a fazer ele, eu já tenho um pronto aqui, mas eu vou mostrar como é que a gente faz, né? Porque a gente adiantar aqui, ó. Então aqui eu já esquentei óleo numa frigideira. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar uma cebola. Vou colocar uma cebola e um alho para dar uma murchadinha, né? É bem fácil. É bem fácil. Vamos pegar aqui uma colher de pau, porque é uma frigideira. Essa frigideira aqui é a Frigigold, né? Sabe a Frigigold, aquela... Boa, né? É boa, né? Aí você dá uma douradinha aqui na cebola, uma murchada nela. Eu vou colocar a tampa aqui para não sujar muito a nossa cozinha aqui. Deixa eu pegar um vinagre, que eu vou precisar de vinagre também. O Pedrinho pode mostrar aqui, porque aqui tá limpinho aqui, né? Tu viu, ó? Nosso armário aqui tá bonito, viu, marido? Uma prova aqui, ó. A gente mostra os bastidores aqui. Não, tem uma pessoa. Não, claro, veio aqui hoje. Por isso que eu mostrei. Antes eu não podia mostrar, né? Então, é um molho bem fácil. O barbecue, na realidade, é o churrasco americano, né? Chamam o churrasco de barbecue, né? E aí eles inventaram esse molho aqui. Então presta atenção aqui, ó. Cebola e alho. Cebola e alho. Ketchup. Bota uma quantidade boa de ketchup, né? Ketchup. Ó. Molho de tomate também. Eu estou colocando aqui, mas eu não tenho as quantidades exatas, mas a quantidade maior que se coloca é de Depende muito também da peça. Da peça, mas isso aqui dá para uma peça de carne, né? Colocamos um pouquinho de sal também, né? Uma pitadinha de sal. Não coloca muito sal. E aqui eu vou fazer o seguinte, Amarildo, ó. Se coloca pimenta também, mas eu vou colocar uma páprica doce, ó. O que é a páprica? A páprica é um tempero à base de o pimentão vermelho. A base de pimentão vermelho. Colocamos também aqui, deixa eu pegar uma colher aqui. Colocamos umas 2 colheres de vinagre também aqui, ó. Ó. Umas 2 colheres de vinagre branco. De preferência vinagre de maçã, que não tem muita acidez, né? E aqui nós deixamos... É isso aí. É isso aqui. Fácil. Molho barbecue, né? Eu já tenho um pronto. O Pedrinho mostra aqui que eu tenho um pronto aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele está mais cremoso. Mas por que ele está cremoso? Porque ele foi batido no liquidificador. Depois aqui. Porque o ideal é, por exemplo, tu pegar a cebola e a cebola ralada, moer ou ralada, entendeu? Eu piquei ela, mas então o processo seguinte tu coloca no liquidificador e bate, né? Então eu tenho um molho pronto aqui, ó. O que eu vou fazer? Rodrigo, aprende comigo, tá, Rodrigo? O que tu vai fazer aqui? Deixa eu pegar um pincel aqui. Um pincel de uso culinário, se você não tiver o pincel de uso culinário,
pode ser com a mão mesmo. Tu pincela a carne aqui, ó. Né? Pincela a carne. Pode colocar bastante. Né? Agora nós viramos a carne também. Carne suína. Costela suína. Ela já está temperada, CD? Não precisa temperar, porque o próprio molho, é o tempero, né? Que já tem o sal. Exatamente, já tem o sal, já tem eu coloquei a páprica, estou colocando páprica, Marildo. Deixa eu virar com o ossinho para baixo aqui, ó. Né? Deixa eu lavar minha mão aqui. Eu estou colocando a páprica, porque a páprica é um tempero interessante. Agora, se você não tiver páprica em casa, pode colocar pimenta mesmo, né? Ó, vou colocar bastante aqui. Depois, quando eu estiver assando, a gente pode continuar pincelando ele ainda, né? Nós colocamos um papel alumínio. Já que pré-aqueci o forno, mais ou menos uns 40 minutos aqui. É uma costelinha fininha. Ela vai assar em 40 minutos, mais ou menos. Forno pré-aquecido, está sentindo um calorzinho nas costas aqui, é o forno, né? Ó. Vou marcar um tempinho aqui, uns 40 minutos aqui. Vamos ver, a temperatura tá. Vamos deixar a temperatura alta no papel alumínio. Aí fica assando aí. De vez em quando a gente dá uma pinceladinha de novo e fica. Temperinho fácil de fazer, tu viu, né? Bem prático. É, bem prático aqui, ó. Ó. Faz um maravilhoso. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu experimentar como é que tá isso aqui. Aqui nesse programa aqui não tem frescura, porque na Ana Maria ela também faz assim, né? Daí ele faz o biquinho pra ela. É o mesmo molho. Tu experimentar esse aqui, é o mesmo. É o mesmo. Depois tu experimenta pra tu ver que é o mesmo. Esse aqui é melhor. É melhor. Já tá. Esse tá na hora. Exato. Então quem não tiver páprica em casa, faz com a... Isso me deu uma boa ideia da páprica. Tem a páprica picante e tem a páprica doce. A páprica é um tempero de origem húngara. A base dele é pimentão vermelho. Daí, claro que daí vai pimenta, vai outras especiarias. Mas ela até a páprica doce é boa também. É bem interessante. Essa aí é com pimenta. Essa é com pimenta, ele fica já um pouquinho mais picante, mas fica um prato muito bom. Mas não fica tão forte assim? Não fica não, não fica picante, né? Ô Marildo, bom, além, claro, a gente falou que tu é publicitário, tu é o proprietário da agência DMPA também, né? Que cuida além, não trabalha só com política, claro, cuida de contas de outros clientes também, né? Que, fora da área de política, né? Sim. O que na tua avaliação, assim, por exemplo, esse ano, assim, qual é a mídia que vai ter mais força para uma campanha política, que as pessoas vão mais se ligar, por exemplo, vão mais prestar atenção? Sabe, tem uma questão interessante que muito se fala das mídias digitais. O que são mídias digitais? É o Facebook? É o Twitter, é o Instagram. Sim. Pode falar, Rodrigo? Pode falar, Rodrigo. Blogs, sites, Sim. e aí vai. Sim. Beleza? O Rodrigo, para quem não sabe, ninguém está vendo, né? Depois Mas é meu filho. Depois ele vai vir aqui, vamos apresentar ele, Meu claro, para filho, as pessoas que não conhecem. Está seguindo os passos do pai. O Rodrigo está em ADM, na ISPM de Porto Alegre, né? E agora nos próximos dias começa uma pós em gestão financeira na FGV. Pô, legal. 22 anos, eu estou trabalhando bem ele para mim logo não precisar mais trabalhar. Né? Tá certo. Eu tô, né? Bonito isso aí, né? Mas eu falando do Rodrigo, eu saí da atenção aqui do nosso posto que nós estávamos trabalhando aqui, né? Então, tu tem assim, muito se fala das mídias digitais. Tá? Ela terá um exercício e um papel importante? Sim, vai ter. Vai ter, indiscutivelmente, porque tu não tem canais de proibição, tu não consegue limitar. Então, as mídias digitais, em especial o Facebook, vai estar funcionando de forma muito intensa, com opiniões sinceras, opiniões plantadas, construídas, e tu vai ter que saber lidar com esses processos todos. Mas ainda entendo que a grande força, porque aí tu tem que conhecer a lei, porque quando tu diz assim, que os programas de televisão diminuíram, na verdade,
o número de comerciais de 30 segundos na televisão aumentou em muito. Então tu vai ter muitos comerciais bem produzidos, sendo veiculados em horário nobre de todas as redes de televisão de canais abertos, né? E aí tu coloca todos, sem exceção, tu coloca Rede Globo, SBT, Record, Rede TV, Band, e vai por aí afora, todos abertos, veiculando em horário nobre esses comerciais, que sim exercerão um poder muito forte ainda nas eleições do próximo ano das pessoas. Tu acha que o povo ainda, o telespectador ainda ele vai prestar atenção no horário político? Eu não diria, naqueles 10 minutos estarão sendo veiculados, mas eu aposto muito nos comerciais que estarão sendo veiculados. Porque, na verdade, eu lembro das eleições passadas, e a gente pesquisava isso, o cidadão ele tem vergonha de dizer que acompanha o horário eleitoral ou que assiste o comercial. Isso é normal, se formou uma cultura, só que, na verdade, ele acompanha, e isto é fato. Ele acompanha, tanto que ele tem o senso crítico de fazer o comentário sobre o programa, sobre o candidato X, o candidato Y, mas na verdade ele quer conhecer quem é o candidato a vereador dele, o que o candidato a prefeito está falando, o que não está falando. Então, como cada programa há uma novidade, ele quer acompanhar essa novidade. É como se fosse um roteiro de uma novela, né? que todos querem acompanhar o próximo capítulo para ver o que vai acontecer. Então, eu não tenho dúvida, assim como nas eleições passadas, apesar dessa cultura da vergonha de dizer que acompanha, as pessoas já vêm acompanhando, certo? E ela será mais intensa ainda nessas próximas eleições, em razão do número de comerciais que nós chamamos de pílulas, né? Que são os comerciais de 30 segundos, de 1 minuto, que estarão sendo veiculados em horário nobre. Tu falou que o candidato não pode ser candidato nos últimos 45 dias. Por exemplo, tu já está trabalhando com candidato a partir de agora? Já. Sim. Já. Nós já estamos envolvidos intensamente com algumas candidaturas, né? Na fase de estudos, na fase de planejamento, na fase de posicionamento, na fase de... Porque é o seguinte, qual é o segredo para um profissional que trabalha a campanha? É o domínio do ambiente. Eu tenho que... Cidade de Criciúma, eu tenho que ter o domínio do que ocorre na questão econômica da cidade, na questão política, quem são os adversários, quem são os partidos, quem são as forças representativas da sociedade, como essa sociedade de Criciúma se comporta, na questão econômica, cultural, enfim, ambiental, e agora nós estamos aí com a Igreja Católica, uma campanha muito forte da questão da sustentabilidade. Quer dizer, você tem que acompanhar esses processos. As igrejas evangélicas têm outros movimentos. Quer dizer, tu tem que dominar este cenário todo, este ambiente todo, para ter o domínio amplo e absoluto do quadro para as eleições. Então, este é um momento em que tu está trabalhando os candidatos, não só em Criciúma, fora de Criciúma, que tu já tem desenvolvendo um trabalho. Mas então, claro que o candidato também tem que estar antenado, agora no teu caso, você tem que estar mais ligado ainda, você tem que tu tem que estar focado em tudo que... Qualquer situações, para focar aquilo no candidato. Mas, Sadi, quando tu faz o estudo, tu tem pesquisa, tu faz o planejamento da campanha, tu posiciona a campanha conceitualmente, tu define os pilares que nortearão a campanha, tudo fica mais fácil. E, claro, tu tem que ter um candidato disciplinado, que ele se discipline não a ti, mas ao que foi estudado, ao que foi concluído, entendeu? Então, se o candidato tem essa compreensão de que ele precisa intensificar as ações dele, o trabalho dele, mostrar o que ele faz, mostrar o dia. Porque cada candidato, para ele ir para uma eleição, ele tem que ter algum histórico de serviço prestado. Não se constrói um candidato de um dia para o outro. Seja ele em qualquer setor da sociedade. Existem umas exceções, né? Por exemplo, o Tiririca, um radialista famoso, um apresentador famoso. Que é muito difícil em cidades não é a característica tanto de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguma coisa, mas também não o Rio Grande do Sul tem o Antônio Brito, que foi governador, o José Fogaça, que foi governador, que são
que eram jornalistas, que são jornalistas com serviços prestados, claro, exato, com histórico de serviços prestados à Exato. sociedade naquilo que eles faziam, entendeu? E então, o povo fica muito ligado nisso aí. Você vai fazer uma pesquisa primeiro, né? Tu vai fazer uma pesquisa, como é que eu vou persuadir no bom sentido o eleitor, né? Não é persuadir, como é que eu vou convencer o eleitor? Não. Eu recebi um material, um vídeo do Ronald Reagan, já falecido, né? Quando antes de ser candidato à presidência da República. E ele diz o seguinte, que não sou eu que determino o que a sociedade deseja. É a sociedade que determina o que eu tenho que fazer por ela no exercício daquilo que ela me delegar, na função que ela me delegar, seja um governador, um prefeito ou um presidente da República. O poder não é dele, ele está no poder. Então, um político que compreender que o poder é dele, e ele é que define as regras, é um político com vida curta na participação. É um ditador, como se diz. É mais ou menos isso. Mas tem gente que se acha que é o dono do pedaço, claro. O dono da terra. Esse eu não gosto de trabalhar, vou ser muito sincero. Tá certo. A gente identifica logo esse tipo de pessoa, né? Agora, todos nós temos que compreender que todo cidadão, de alguma forma, pode contribuir com suas ideias, seus pensamentos. Quem conhece melhor o bairro do que aquele cidadão que lá reside? Claro, exatamente. Quem conhece o setor, a área os profissionais de jornalismo do que aqueles que atuam no jornalismo? Quem conhece melhor os médicos do que aqueles que atuam lá? Ou o trabalhador de mina, ou o trabalhador da cerâmica, da metal mecânica? Quem conhece mais esta realidade? Entendeu? Então as pessoas precisam ser ouvidas. Claro. Sabe, então quando tu faz uma pesquisa quali, tu está identificando o sentimento da sociedade naquilo que ela deseja para a sua cidade, sabe? Para o seu estado, para o seu país. Então, há necessidade dessa compreensão. Tu tem uma coisa interessante, vindo estas eleições agora, prefeito e vereador. Aí tu pega o vereador, ele sai para fazer a sua campanha, Sadi, e ele esquece de visitar os familiares e os amigos. Ele deixa para depois. Aí ele perde a eleição e não sabe por quê. Eu até vou contar um caso aqui, que tu está sabendo desse caso. A gente vai fazer um intervalo comercial, o Pedrinho já está desesperado. Tu sabe que aqui o nosso intervalo também faz parte do programa. E os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui também têm a devida importância. Então vamos... E se me permite, não querendo te cortar, eu sei, te conheço, os parceiros que tu tens no programa é porque tu acredita neles. Exatamente. Senão não estaria no teu programa, claro, pelo teu histórico. Né? Então, como dizia um amigo meu lá em Porto Alegre, vamos privilegiar também os nossos anunciantes. Intervalo comercial, não sai daí, a gente volta em seguida. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados, além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Como é bom começar o dia lendo o Jornal da Manhã. Sempre ao meu lado é minha companhia. Jornal da Manhã. É dessas coisas da vida da gente que são importantes demais. E a cada dia, Jornal da Manhã, o seu jornal regional. Imagine você na melhor universidade. Agora, imagine você escolher como entrar e contar com vários tipos de bolsas de estudo. Tudo isso é muito mais simples do que você imagina. Passaporte Unisul. Com ele você pode ingressar pelo Enem ou Histórico Escolar e concorrer a bolsas de estudo de até 100%. Faça já sua inscrição. Passaporte Unisul. Facilidade que só a Unisul tem. Muito bem, voltamos então com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. De vez em quando a gente dá uma espiadinha ali no forno. Nossa carne já está assando. E o Amarildo achou que esse molho que eu fiz agora ficou melhor que o outro, né? Mas vocês não têm ideia
do sabor que é esse molho que ele fez agora. Não, mas Desculpe eu tinha deixado um pronto para adiantar, cara. mas ele é um molho muito bom e fácil de fazer. Até o Pedrinho, depois tu coloca essa receita no vídeo que fica para as pessoas pegarem. Pode fazer esse molho aqui e guardar um potinho de rápido, vidro. Tu fez em quanto tempo aí? 5 minutos. Isso? Bota num potinho de vidro e guarda no momento que precisar. Isso aqui é bom para tu pegar, por exemplo, uma batatinha frita, uma polentinha frita, um aipim frito, entendeu? Eu saio daqui com a receita. Vai molhando aqui e vai comendo. Sério, eu vou sair daqui com a receita. Cada eleição é uma eleição e eu acho que essa eleição aqui é uma totalmente diferente de todas. Eu não estou dando a resposta, eu quero a tua resposta. Eu pensei que tu já estava dando a resposta. Não posso. Você está completamente certo. Né? Na verdade, o que ocorre é tu imaginar que uma campanha realizada há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, tu segue os mesmos modelos, as mesmas estratégias de agora, você está completamente errado. Até porque nós sabemos que, em razão do advento das mídias digitais, né, uma pesquisa que tu faz esta semana que vem ela é diferente. Sim. Então tu tem muitas movimentações que ocorrem, tu tem que estar acompanhando o cenário nacional. Então hoje, se uma prioridade não tem muito tempo, a prioridade número 1 era a segurança pública. Voltou a ser saúde. Mas isso é geral, isso não é só aqui, não é só Joinville. É com os colegas que a gente fala, a gente troca ideias tal, sobre os materiais de pesquisa. Então, uma campanha é diferente da outra, não importa se o município é grande ou é pequeno, há questões que são comuns, tanto no município maior como no município pequeno, né, um município de 3 mil eleitores ou um município de 200 mil eleitores, ou um município de 300 mil eleitores. Questões são convergentes na forma de fazer campanha. Mas, na verdade, por que ela se altera tanto, Sadi? Por que ela muda tanto? Porque muda o comportamento da sociedade, porque mexe com a economia, mexe com uma série de fatores, né? A alternância de lideranças, não só política, mas lideranças empresariais, lideranças sindicais, lideranças comunitárias. Quer dizer, há uma alteração, há uma mudança, né? O comportamento do nosso jovem hoje, que eu continuo afirmando, nosso jovem continua com um comportamento conservador no momento que ele tem que tomar a decisão final. Né? Ele, por natureza, ele tem a rebeldia dele, mas na decisão final ele corre para ficar com o pai e com a mãe. O pai que vai decidir por ele. Natural. Isso vem desde década de 60, 70. É interessante, eu não sabia disso. Na década de 80, o Globo, né, que foi-se, o Globo fez uma pesquisa, e eu recebi, que eu era subsecretário da Casa Civil na época, uma pesquisa em todo o território nacional que mostrava que a juventude a juventude brasileira era uma juventude conservadora, que pese a sua rebeldia, né, mas nas decisões que ela precisasse tomar, ela era muito mais segura, ela era muito mais preocupada dos passos a tomar. Quer dizer, ela não tinha tanta ousadia na hora H decidir. Isso não mudou, na minha opinião, sabe? Em consequência dos fatos nacionais que estão ocorrendo aí, né, do governo federal e por consequência a história em todos os governos, tem vários partidos políticos envolvidos, fazer aquela propaganda, aquela campanha tete a tete, tu acha que o... Tu diz na televisão não, ou digo, corpo a corpo? Corpo a corpo, a gente chama tete a tete, corpo a corpo. Tu acha que o eleitor vai dar muita bola, como se diz, para o candidato? Sabe que tem... Vai ser difícil, vai ser fácil para ele? Ele vai conseguir convencer o eleitor aí no corpo a corpo? Eu te digo assim, Sadi, assim, nós dois temos a cara muito jovens, né? Exato, nós somos, mas já temos um histórico. Tem um histórico, né? Tal, né? Começamos cedo. Começamos cedo, exatamente. Claro. Mas tu lembra bem que lá no Rio Grande do Sul, onde tu atuou durante muito tempo até no jornalismo, que aonde o político chegava, ele era uma estrela e era tratado como tal. Não, mas deixa eu te interromper, nós estava falando do Amin, que esteve aqui em Criciúma há poucos dias. Aí eu disse, ele deu um exemplo. Eu disse, Amin, tu te lembra quando tu ia para Maravilha? Tu chegava lá, estavam os escolares todos esperando na beira bandeirinha. Com bandeirinha. E ele mais que depressa. Hoje os caras estão me esperando com ovos. Né? É bem isso mesmo. É bem isso então, mesmo, né? O político, ele acabou se transformando num cidadão comum, sabe?
E até porque ele não podia ser diferente, né? Muito embora eu te diga assim, ó, quem exerce atividade pública, quem exerce atividade prefeito, vereador, governador, ele tem uma responsabilidade muito grande para com a sociedade. Porque, afinal, os legisladores vão definir leis fundamentais para a vida das pessoas. E eu quero dizer o seguinte, muito se ouve, a Câmara de Vereadores não faz nada. Não, para lá. Talvez ela não esteja se comunicando como deveria se comunicar. Só que tem que entender que as leis, os projetos que lá são discutidos e que são definidos e passam a ser regra para o município, interferem diretamente na nossa vida sem nós percebermos, sabe? Então, o que nós temos que ter consciência é que o papel dele é um papel de muita responsabilidade. Eu não estou aqui para defender ninguém, né? Mas só quem vai a Brasília que sabe o quanto os deputados trabalham. Não é verdade, Sérgio? Os caras levantam de manhã cedo, é 10, meia-noite, estão lá em reunião de comissão, discutindo as questões do Brasil, etc. Tem malandro? Tem vadio? Tem. Mas a maioria trabalha muito. E aquela questão que a gente ouve assim no dia a dia nas ruas, o povo não é mais bobo. Isso aí existe? Tem fundamento? O povo... eles conseguem ludibriar o povo ainda? Não, eu acho que o povo, na verdade, nunca foi bobo, na minha opinião, sabe? Eu acho que a sociedade nunca foi boba, as pessoas nunca foram bobas, sabe? É o poder de persuasão de alguns que é maior do que outros sobre determinadas pessoas. Cada ser humano pensa de uma forma diferente, sabe? Então, tu tem uma avaliação, Sadi, eu tenho uma avaliação... Se alguém ou determinada pessoa está agindo corretamente ou não. Isso na nossa ótica. Mas na ótica daquela pessoa, ela está enxergando as coisas de forma diferente. Então, o ser humano é uma ciência, né, difícil de compreensão. Por isso que nós temos o grande desafio de compreendê-lo, perceber nesse universo de ideias, de pensamentos de todos os cidadãos, quais os pontos que convergem. Sabe? E é isso que o coletivo tem que lutar e tem que trabalhar e os administradores públicos trabalhar. Quer dizer, convergir, o candidato tem que estar em consonância com o que o povo pensa, o que o povo quer. Com certeza. E não adianta ele estar em consonância com o que o povo quer e só ser da boca para fora, porque o cidadão vai perceber se ele está sendo verdadeiro ou não. Te digo mais, tu tem político aí muito, muito próximo da nossa região, que faz um discurso, tem um comportamento que, convenhamos, na prática é completamente diferente. E eu não tenho dúvida, em pouco tempo a sociedade vai perceber, as pessoas começam a perceber isso. Não adianta, é histórico isso no nosso país, é histórico isso na nossa cidade, no nosso estado. Quem vive a história política sabe disso. Só sobrevivem os verdadeiros. Só sobrevive quem realmente é honesto, quem realmente, quando pega a criança, pega com amor. Eu gosto muito de criança, Sadi. E é interessante, qualquer ambiente que eu chego, que tem uma criancinha pequenininha, ela percebe que eu gosto dela. Claro. Ela percebe, é impressionante isso. Tá? Mas tu tem político que faz o agrado para a criança e aquilo é falso, não é verdadeiro. E tu olha na reação da criança para ver se a criança não percebe. Exato. Ela percebe, sabe? Então, essa relação ela tem que ser verdadeira. E eu acho que, pela circunstância que nós estamos nesse momento aqui vivendo, agora nós estamos em fevereiro, março, vai a eleição agora em outubro. Eu vou colocar uma coisa assim, opinião minha, é a última chance dos políticos. Eu acho que é. Sadi, aí nós temos que ter uma preocupação. Nós temos o seguinte, que a gente vem falar de conteúdo, de estratégia e tal, mas a gente não tem como não falar da história política recente do país. Só defende o regime de exceção que nós vivemos durante 20 e tantos anos neste país quem não é democrático. Eu trabalhei numa rádio em Porto Alegre, a Rádio Guaíba, que o editor era um coronel do Exército. Porque o sofrimento que o povo brasileiro, sem liberdade, imprensa não tinha liberdade, essas coisas que a gente ouve agora o tempo todo, denúncias e tal, isso não existia, porque a imprensa não tinha liberdade. Tá? Aqueles que lutavam em prol da democracia iam para os porões, entendeu? Então, tu tem que pensar o seguinte,
nós tínhamos que dar sustentação à luta pela democracia do país. Vamos lá. CNBB, OAB, a Associação de Imprensa, a ABI, Congresso Nacional, tem mais, a UNE, está faltando uma instituição. Não quero ser injusto aqui, mas está faltando uma instituição. Eram 6, junto com o Congresso Nacional, que garantiu o processo de democratização do país. Tá? Hoje, o que tu vê, e isso me preocupa, tu vê uma CNBB apagada, um OAB, que me perdoem aqui a instituição, mas eu estou falando da OAB Nacional, que tu vê apagada na luta pelo processo democrático do país. Sumiu. A UNE comprometida com... A UNE comprometida. Enfim, tu vai para todos os segmentos da sociedade. A Associação Brasileira de Imprensa morreu. Deixou de existir porque é uma vergonha o que existe hoje. Então tu tem o Congresso Nacional que dá a garantia da democracia no país. Então eu quero dizer o seguinte, ó, sem políticos, nenhum país que quer a democracia para si vive. O que nós precisamos, sabe? E aí só abro um parênteses, porque quando tu vai para o processo eleitoral, as pessoas começam a dizer o seguinte: vai haver uma grande renovação este ano nas eleições. Pois bem, cobrem de mim depois da eleição. Essa renovação vai ficar entre 45% e 55%, que é a média de toda a eleição. Não vai mudar. E não muda isso. Os mesmos vão voltar, a maioria. Porque é o seguinte, é o prefeito que faz um bom trabalho, os outros que vêm na disputa não têm um trabalho, não tem, enfim, o prefeito acaba sendo melhor, é o vereador que tem um trabalho individual muito intenso, então o processo político não atinge, ele se reelege, sabe? Então, é um processo um pouco diferente desse. Então, nós precisamos, sabe, que nós tenhamos políticos, e isso a sociedade está tendo essa preocupação, políticos mais comprometidos com os anseios da sociedade verdadeiramente. Deixa eu te fazer uma pergunta, o Pedrinho já está fazendo o sinal do intervalo, o último intervalo do programa. Tu olhando no olho do candidato, tu já recusou alguém? Bom, esse cara eu não vou fazer campanha, que esse aqui já? Já. Isso é interessante. Já porque antes de acertar, você tem a primeira reunião, tem a primeira conversa. Esse cara eu não vou conseguir vender, como se diz? Não só conseguir, sabe, é que tu começa, já cometi erros de pegar candidato que eu não pegaria hoje? Já. Né? Peguei por quê? Porque acreditei e depois verifiquei que, lamentavelmente, eu acabei não contribuindo com aquela cidade e tal, que eu entendo que eu tenho essa responsabilidade também. Não é só o candidato, nós que temos a responsabilidade de fazer o trabalho, nós também temos que pensar nisso, sabe? Então, já recusei candidatos por observar essas questões, por ter problemas, entendesse? Mas já peguei candidaturas com apenas 7% da preferência do eleitorado e ganhamos as eleições. Sim. Sabe por quê? Porque era um homem verdadeiro, um homem sincero, um homem que tinha histórico, sabe? Então estas questões são importantes. Pedrinho, vem com a tua câmera aqui antes do intervalo, Pedrinho. Pô, tá bonito, hein? Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos dar mais uma pincelada aqui no molho em cima. Agora eu vou pegar esse molho aqui, ó, que é o mesmo, né? Só que isso aqui não foi triturado, viu? Ó. Isso aqui não passou pelo liquidificador, que não tem necessidade, porque a cebola pode aparecer, né? Coisa mais linda, né, Marildo? Ó. Ai, que delícia. Pena que o Rodrigo não vai poder comer. Ele está com problemas dentários. Não é problema, é solução, né, Rodrigo? Solução. Agora aqui nós vamos colocar aqui, ó, vamos deixar dar uma douradinha. O dourador está ligado já. Está tudo ligado aqui, ó. E aí, daqui a pouco está pronto. Aquela câmera está funcionando? Então tá, intervalo comercial. A gente volta em seguida, o último intervalo do programa. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Como é bom começar o dia lendo o Jornal da Manhã. Sempre
sempre ao meu lado, é minha companhia. Jornal da Manhã. É dessas coisas da vida da gente que são importantes demais. E a cada dia, Jornal da Manhã, o seu jornal regional. Imagine você na melhor universidade. Agora, imagine você escolher como entrar e contar com vários tipos de bolsas de estudo. Tudo isso é muito mais simples do que você imagina. Passaporte Unisul. Com ele você pode ingressar pelo Enem ou Histórico Escolar e concorrer a bolsas de estudo de até 100%. Faça já sua inscrição. Passaporte Unisul. Facilidade que só a Unisul tem. Muito bem, voltamos então com o último bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Hoje estou conversando com o publicitário Amarildo Passos, que é escritor também. Tem o livro Saiba Como Chegar à Vitória. Onde é que a gente encontra esse livro, Amarildo? Tem uma página no Facebook que é Amarildo Passos, lá está disponível o livro para aquisição do livro, né? Basta entrar lá, enfim, é bem fácil, né, a aquisição do livro. Isso em qualquer parte do Brasil, né? Pode adquirir o livro Sim. lá e até do mundo, né? Diga-se de passagem, a gente tem gente de Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, que já adquiriu o livro. E aqui em Criciúma, nas livrarias Fátima, né? Nós temos o livro lá também sendo comercializado, né? Ao amigo Sadi, a honra de ter um jornalista honrado e respeitado na leitura desse... Uma letra tão bonita, renomada. Renomado, pois é, eu estou de óculos ainda. Um beijo no coração, isso é bonito quando as pessoas, né? As pessoas acham que homem não pode fazer isso, não pode falar isso, né? Que é isso, né? Pode, né? Claro que amigo pode, né? Amigo pode. Esse livro, além do livro, você vai fazer alguns cursos para candidatos, para assessores, tendo por base esse livro aí, como é que... Nas campanhas que nós já estamos assumindo, já há um curso específico para os candidatos a vereador, prefeito e vice, e para os coordenadores e assessores da campanha, as pessoas que vão se envolver na campanha. É 1 dia e meio de curso, né? Então, são abordados vários temas, né? Começa geralmente a primeira etapa é um dia à noite e no outro dia o dia inteiro de trabalho, né? É um trabalho bem pragmático, bem direto, né? Ele é bem simples de compreensão, né? Mas que dá uma organização, dá um aporte bem interessante àqueles que desejam ser candidato, aos seus assessores, sua coordenação, de bem organizar a sua campanha, de bem planejar a sua campanha, né? E esse curso... Já tem datas definidas ou não? Não, nós estamos no processo de lançamento, de algumas situações. Organizando ainda. E estamos organizando, então, os cursos que serão ministrados. Nós estamos em dúvida, faremos cursos regionalizados, ou tu faz numa cidade onde todos podem se inscrever e participar, ou tu chega numa cidade, enfim, e tu é convidado por um determinado partido que te contrata para fazer o curso de organização da campanha, né? Rodrigo, passa aqui, né? Vamos apresentar o Rodrigo para o pessoal, né? Vem aqui. Chega mais, Rodrigo. Chega mais aqui, que esse programa aqui é um programa democrático. Né? O Rodrigo já está aqui, né? Ele já mostrou, já peguei confiança nele, como diz o cara, agarrei confiança, porque ele não é encabulado, tem futuro esse guri aí, viu? Não, e é vascaíno, que também, é uma grande qualidade. Eu sei. Deixa assim. Não é gremista. Pois é, deixa assim, né? Mas o Rodrigo já tem uma formação, vai fazer outro curso agora, então com certeza ele vai ser o sucessor do pai, com certeza, né? Ele se formou na Escola Superior de Propaganda e Marketing, de Propaganda e Marketing, a ESPM de Porto Alegre, que é uma das mais conceituadas do país, e vai fazer gestão financeira, uma pós de gestão financeira na Fundação Getúlio Vargas agora. Continua falando que já vou tirar comida aqui, né? O Rodrigo é bem novo, né? E ele foi se preparar para ter o seu negócio, né? No primeiro momento ele está comigo, um novo projeto, né? E ele já está constituindo a empresa de consultoria dele em Joinville. Essa empresa surge na cidade de Joinville, onde é o berço da indústria, né? Sim. Muito vocacionado para iniciativa privada, né? E, inclusive, ele já começou a desenvolver alguns trabalhos de planejamento, né? De estratégicos, né? De comunicação. Então, esse é o Rodrigo, Sadi. Que bom! Está aqui, enfim.
Aqui está o nosso, ó, nossa costela aqui. Que nós vamos comer. O visual é Porque bonito, nós né? teremos o privilégio de comer esse prato. Deixa eu fazer Quem aqui. está nos assistindo, lamentavelmente, perdão. Perdão. Deixa eu achar aqui o ossinho aqui para cortar certinho, viu? Ô Amarildo, isso aqui tu viu que a gente não tem um prato pronto, né? Sim. Aqui a gente não tem um prato pronto, entendeu? Aliás, deixa eu agradecer nessa costela aqui, quem me presenteou essa costela aqui foi o Edésio Carminati, tu conhece, né? Sim. É. Quiser pegar um molhinho também junto, Covardia, hein? tu pode também molhar aqui, ó, né? Olha aqui, ó. Sacanagem. Pode fazer isso, pode deixar um molhinho, deixar um molhinho separado aqui também, né? Entendeu? O senhor, por gentileza, tire a prova aqui. Não deixamos pronto o prato, né? Fizemos na hora aqui, porque nós nunca deixamos um prato pronto, né, Pedrinho? Que delícia. Aliás, eu não coloquei, tem gente que coloca açúcar mascavo nesse molho para ele ficar agridoce, eu não coloquei açúcar mascavo, se alguém quiser colocar umas 2 colheres, pode colocar, que não tem problema. Delícia esse molho, né? Marildo, obrigado pela tua presença no programa, parabéns pelo teu trabalho, continua ajudando, né, os candidatos, os eleitores, né, de certa forma você ajuda todo mundo, né, através do teu trabalho como nesse livro aqui, na agência também, e o Rodrigo também, boa sorte, né, sucesso também. Sadi, agradecer a oportunidade que tu me dás, de poder, enfim, passar as informações do histórico, né, do nosso trabalho, que a gente vem desenvolvendo, com as inúmeras vitórias, né? O orgulho de ter um filho ao meu lado, desenvolvendo esse trabalho, o carinho que eu tenho por esse filho, como eu tenho por todos os outros 3 filhos, né? Eu tenho 4 filhos que eu amo muito. Não vamos achar que somos superior por questão financeira, por questão cultural. Ninguém é mais que ninguém, né? Há espaço para todos e todos nós temos que aprender a nos respeitarmos cada vez mais e nos amarmos muito mais. Que bom. Obrigado. Obrigado pela sua presença, a gente volta no próximo programa, até lá, muita paz, principalmente muita saúde.